Panorama TVC está de volta e o assunto agora é o combate à dengue em Rio Preto. A Secretaria de Saúde já divulga o plano de combate à doença com ações para serem realizadas a fim de evitar nova explosão de casos, situação que a gente enfrentou no início deste ano. Em 2025, Rio Preto enfrentou a maior epidemia de dengue da história do município e foi a cidade do Brasil com o maior número absoluto de casos da doença. Sobre esse assunto, eu converso com Andréia Negri, que é coordenadora do setor de vigilância em saúde. Andréia, obrigada pela presença. Quero começar te perguntando sobre esse plano de contingência. Qual que é a importância desse tipo de documento? O que ele traz? E parece que houve, inclusive, um adiantamento na apresentação do plano, né, neste ano. Explica pra gente. Obrigada a vocês pelo convite. Sim, o plano nós tivemos um adiantamento na apresentação dele, né, como você mesmo disse. Nós fizemos uma programação, principalmente do plano de prevenção e controle. Porque o plano de contingência ele tem duas fases, a fase de prevenção e depois a fase de resposta. Né? No momento que a gente tem, mesmo que sejam casos endêmicos ou epidêmicos, que a gente fala, né, aumento de dengue a gente sempre tem no primeiro semestre. Dezembro, janeiro, fevereiro, é esperado que aumente porque é o período de sazonalidade da doença, certo. Né, o verão. E aí, com isso, a gente já faz todas as ações. Tem essa programação que nós já estamos seguindo desde agosto, então nós antecipamos bastante. Geralmente, né, até pelo Estado, você pode ver, a semana de mobilização do Estado também é em novembro, a grande maioria das ações começa em outubro, novembro. Nós antecipamos para começar desde finalzinho de julho, agosto, né, montando o comitê de enfrentamento da prefeitura, incluindo todas as secretarias né, da prefeitura. O comitê anterior que nós tínhamos, ele tinha algumas secretarias mais afins. Mas a gente conversou, né, com o prefeito, com a gestão e viu que assim, não existe secretaria afim. Todas as secretarias, toda a população faz parte do combate à dengue. Então, dentro da prefeitura, todas as secretarias começaram a fazer parte esse ano desse combate. Tá certo. Eu tenho alguns dados aqui, inclusive, que eles constam no plano, são dados até outubro, né, de janeiro a outubro deste ano. Rio Preto já contabiliza 66 mil notificações e 50 mil casos confirmados e também 40 mortes neste ano. Qual que é a avaliação que vocês fazem hoje, a nossa situação atual? A gente pode falar que nós estamos numa situação de certa normalidade ou ainda estamos numa situação de alerta, considerando as notificações agora do período, né? Olha, São José do Rio Preto é uma região, toda a nossa região é hiperendêmica para arbovirose. Dengue, chikungunya, não temos zika há um bom período. Chikungunya faz 2 meses que a gente não registra casos positivos. A dengue, nós estamos com uma redução do número de casos em novembro. Tivemos um leve aumento em outubro, né, lá no limite superior do nosso diagrama, causando assim, muitas notificações. Não tanto quanto o ano passado, foi menos de 1/3 em relação ao mesmo período do ano passado, porém, e com a positividade muito baixa. Então, a gente tem bastante suspeita, é um município bastante sensível para dengue, né? Então, tem febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, primeira suspeita tem que ser dengue, né? Realmente, para a gente não perder a oportunidade de tratar o paciente, de hidratá-lo adequadamente. Então, com isso, nós temos uma grande suspeita, só que nos exames está dando uma positividade muito baixa. Então, o PCR, que é o exame molecular, a gente está com uma positividade em torno de 0,44%, nem 1% ainda. E nesse mesmo período do ano passado, a gente já estava com 20%. Então, é um cenário favorável, porém, a gente sabe que pode ter sim esse aumento. E tem que trabalhar todas essas vertentes. Então, reduzir a população de mosquito, se a gente tiver uma menor circulação também entre as pessoas, com essa positividade baixa, a expectativa é que, sim, tenhamos aumento de casos, mas não tão explosivos como foi essa epidemia. Tá certo. Você falou da questão da positividade. Lá em 2024, a gente tinha ali, entre a maioria dos positivos, 51% eram dengue 2. Né? E depois 37% dengue 3. Como é que a gente está agora este ano? Continua mais ou menos esses dois sorotipos aí mais prevalentes? Sim, são esses dois que estão circulando ainda, dengue 2 e dengue 3, na mesma proporção praticamente. Então, por quê? Dengue 3, nós tivemos uma epidemia lá em 2006, 2007, né? A nossa epidemia do dengue 3, depois ele sumiu. Em 2008, 2009, ele deixou de circular. E agora ele voltou, né, em 2023 com essa força da epidemia em 2024 e 2025.
Dengue 2 é um novo genótipo, né, que a gente fala. A gente teve a epidemia de 2019, que tinha sido a nossa maior epidemia até então, foi pelo dengue 2, mas um genótipo chamado BR4, e agora é o dengue 2, o genótipo, né, chamado Cosmopolitan. Então, assim, são pequenas alterações dentro do que o vírus tem, que não muda o sorotipo dele, mas ele acaba sendo considerado um novo genótipo. E aí a entrada desse novo genótipo também causou aí essa incidência maior de casos. Juntando esses dois vírus circulando, que nós tivemos aí uma grande parcela da população acometida. Então a gente tem que ficar de olho justamente nesses dois tipos agora também final deste ano e começo do próximo. É o que está circulando, né? O risco maior seria para ter uma outra epidemia em grandes proporções, a entrada de um novo sorotipo. Que dengue 4 é uma expectativa, e alguns municípios já circula, né, já foi identificado casos, então a gente fica bastante atento, bastante monitoramento bastante intenso, porque a nossa epidemia de dengue 4 foi em 2013, então também já faz um tempo, né? Então, se ele retornar, tem o risco também de uma epidemia, mas nós não temos esse vírus circulando, então não tem risco de epidemia por dengue 4 nesse próximo semestre. Realmente são esses dois que estão circulando, que como já causou essa epidemia, então o risco de termos uma nova onda, ele existe, mas, como eu já disse, né, esperamos que não seja na mesma proporção, estamos trabalhando bastante, isso, né, a prevenção desde agosto para reduzir ao máximo possível. Andréia, 2025, Rio Preto contabiliza 40 mortes provocadas pela dengue. Elas foram concentradas em qual período? E parece que a gente vem de alguns meses sem óbitos. Como é que é essa situação? Então, foi num período de maior circulação, que foi até maio, nós ainda tivemos registro de óbitos por dengue. Depois, não tivemos mais, que foi quando a gente teve uma grande redução já do número de casos. A partir de abril desse ano, nós já tivemos uma grande redução. Nossa explosão mesmo foi dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, foram 4 meses aí com uma circulação bastante intensa. E o risco mesmo do óbito, infelizmente, ele aumenta a cada ano quando a gente tem os casos de dengue, porque nós já temos por sermos hiperendêmicos, as pessoas já pegaram dengue uma vez na vida, a grande maioria, né? Num estudo que nós fizemos em 2019, a estimativa era que 42% da nossa população já tinha tido contato com o vírus. E agora espera-se até mais de 60%, 70% já tenha tido contato. E aí esse problema é quando a gente pega a dengue uma segunda vez. Então a pessoa já teve dengue, tem maior risco de agravamento. Aí tem o maior risco de agravamento. E tanto que pessoas jovens têm um risco maior de de adoecer e evoluir com gravidade, os idosos, crianças. Então não tem mais aquela coisa, pessoas com comorbidades, idosos e crianças são fatores de risco, tem um risco maior para evoluir com gravidade, mas não quer dizer que o adulto jovem não tem esse risco, porque ele também já teve dengue antes e muitas vezes a pessoa também, tendo dengue uma primeira vez, não tratando, não procurando atendimento adequadamente, também tem esse risco. Então, dengue não é uma doença banal, né? As pessoas têm que entender isso. Tá com dengue, tem que procurar atendimento e tem que fazer a hidratação adequada. Desses óbitos que a gente teve este ano, mas parece que teve uma concentração na população 60+, foi isso? Isso mesmo, a grande maioria foi em 60 anos ou mais, mesmo porque são pessoas que já têm comorbidades, né? Como eu falei, são grupos de risco para evoluir com gravidade com qualquer doença viral, dengue, doenças respiratórias, né? A gente fala a dupla carga de doenças que a gente acaba tendo aí depois de um certo tempo de vida, né? Depois quando a gente chega na idade idoso, 60, 70, e quanto mais idoso, o risco maior ainda. Andréia, o plano traz, por exemplo, leitos de internação ou leitos de hidratação, né? Aqueles centros de hidratação que a Secretaria às vezes costuma instalar. Você já prevê isso? Onde é que o centro, por exemplo, de hidratação seria montado, com quantos leitos? No caso dos leitos de internação, você já teria um número mínimo, por exemplo, de leitos adicionais que já poderia se preparar num caso de um aumento de casos? Como é que é essa situação? Olha, nós temos uma organização, como a gente historicamente, né, passa por epidemias, então a gente já tem uma organização muito rápida para instalar esse centro. Em torno de 3 a 5 dias, a gente já consegue manter essa instalação. Nós temos um local muito bom que é lá o NEU, né, que nós iniciamos ano passado com 30 leitos, temos a possibilidade de outros locais, mas nesse momento, no plano, como a gente já tem inicialmente esse local, e se precisar ampliar, é claro, já tivemos a Swift esse ano, então a gente tem outras portas abertas aí para estar ampliando.
Mas nesse momento a gente espera mesmo que não precisamos, né, não seja necessário colocar tantos leitos de hidratação, porque espera-se uma redução realmente de um nível epidêmico, não seja tão elevado. Andréia, tem alguma porcentagem, uma média, por exemplo, de pacientes, casos confirmados, quantos necessitam de leitos de internação? Olha, o Ministério ele tem um manual que ele é de 2013. Ele é bastante antiguinho já, né? Mas ele traz bem essas referências. Então, a gente trabalha com riscos, né? Então, se eu tenho na população um risco de 1% dessa população ser acometida, então nós somos 500 mil. Então, a gente trabalha com toda uma programação para 5 mil notificados, para 2%, para 10 mil notificados. E nós tivemos esse ano, como você viu, mais de 60 mil notificados. Então, a gente vai até o último nível que a gente já passou por epidemia. A gente fazia uma programação sempre, 45, 50 mil, que já foi o que chegou. E agora a gente vai fazer mais para 60 mil ou mais essa programação. É claro, e aí para isso fala nesse plano que em torno de 15% da população possa necessitar de uma hidratação venosa, em torno de 7% desses pode precisar de uma internação. Então, a gente tem esses parâmetros para estar programando esses leitos de hidratação. Por isso que a gente fala, vamos colocar 30 leitos, a gente consegue atender esse excedente em um período, mesmo porque a gente aumenta leitos nas unidades básicas de saúde também. Não só no centro de hidratação, mas as unidades passam a ter 100 e poucos leitos durante uma epidemia, a gente consegue ter, e também nas UPAs. Porque a gente fala leito, na verdade é uma poltrona, um local que a gente possa hidratar aquela pessoa ali por 4 a 5 horas. Então isso é bastante importante, as pessoas entendam. Quando a gente fala um leito, não é precisar de um leito de internação. É uma poltrona, um lugar confortável que a gente possa ir, essa pessoa possa fazer essa hidratação venosa. Andréia, o Instituto Adolfo Lutz mudou, parece que o fluxo para os exames. Vocês estão concentrando nos exames PCR. Eu queria que você explicasse que tipo de exame é esse. Qual que seria a sorologia e o IgM, né? Qual que é a diferença desses exames e por que essa mudança? Isso. Antes, né, nós fazíamos, o Estado também fornecia pelo Adolfo Lutz, a sorologia IgM, que é um exame que a gente vai observar a resposta imunológica ao vírus. Então, ela tem que ser coletada depois de alguns dias de infecção. Então, a partir do 6º dia que se coleta a sorologia IgM. E o PCR ele já é diferente, né? O RT-PCR é um exame molecular, ele vai identificar partículas do vírus ali circulando. Então, se eu preciso identificar partículas, tem que ser durante a circulação viral na corrente sanguínea, que é em torno até o 6º dia. Então, a coleta a gente faz do 1º dia de sintoma até o 5º dia de sintomas, que aí tem uma carga viral que a gente fala, né, circulante no corpo, que vai ser identificado o vírus. O PCR, ele é um exame, ele é mais assertivo, mesmo porque sorologia IgM, como eu já falei, nós somos uma região hiperendêmica para dengue, então quem já teve dengue antes, às vezes se tiver dengue novamente, ali, né? Ele pode não subir em níveis adequados para a identificação numa sorologia, tem toda uma questão laboratorial mesmo, que ele acaba não sendo tão eficiente como poderia ser, numa população em que nunca teve dengue, por exemplo. E aí o PCR ele vem para isso. Então, o vírus ele está circulando e vai identificar de qualquer forma. E o Estado está adotando essa metodologia, então ele mudou o protocolo em fevereiro, em que a gente não colhe a sorologia necessariamente, a gente começa a coletar o PCR em crianças, né, menores de 5 anos, e idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidades. Então, pode ter 30 anos, mas tem hipertensão, diabetes, hepatopata, ele tem alguma doença crônica, essa pessoa vai estar sendo ofertada para estar fazendo o exame também, né, pelo protocolo do Instituto Adolfo Lutz. E também os casos graves, internados, óbitos, esses casos todos devem ser encaminhados exames para Adolfo Lutz para a gente elucidar o diagnóstico dessas pessoas. Vou falar aqui agora, Andréia, sobre áreas com maior incidência de notificações da doença, isso com base nos dados ali de outubro de 2025. Estoril, Caique, Jaguaré, São Diocleciano, Gonzaga, Lealdade e Amizade. A gente vê que é pela cidade inteira, né, Andréia? E parece que teve também uma repercussão importante na região sul da cidade nos últimos tempos. Sim, essa epidemia, o início dela, ela se concentrou muito mais na região sul. As notificações em outras epidemias, a gente sempre tem muito maior na rede SUS do que na rede privada, na rede suplementar. Em torno de 60%, 70% no SUS, 30%, 40% na rede privada. E nesse ano foi 50% em cada um. Então, nós tivemos um aumento da notificação na região sul, que são os atendimentos, né, pelos hospitais privados, emergências privadas que a gente tem mais nessa região.
pelo local de residência das pessoas mesmo. E aí, depois, nós tivemos um leve deslocamento para a região norte também, que teve aí um aumento de casos mais para fevereiro, março, teve uma intensidade um pouco maior do que no começo da epidemia. No começo da epidemia, ela teve uma intensidade aqui na região sul. Tá certo. Fala agora, pessoal, dos índices ligados à avaliação de larvas. Então, áreas aí em alerta, segundo dados de outubro deste ano. Solo Sagrado, São Francisco, Santo Antônio, Gabriela e Vetorazo. Mas parece que essas áreas já estão recebendo a visita dos agentes, inclusive aos sábados, né? Como é que tem sido esse trabalho, Andréia? Sim, os sábados a gente trabalha com direcionamento tanto do índice predial, né, que é o levantamento larvário que foi feito agora em outubro, e da incidência de notificados e confirmados da doença. E aí a gente vai direcionando, né, as nossas etapas que a gente fala que a gente tem aos sábados para desse serviço dos agentes, elas são bastante importantes, porque durante a semana todas as unidades trabalham todas as suas regiões, né, onde tem seus suspeitos. Mas no sábado a gente vai e retorna para aquelas regiões que teve uma pendência um pouco maior e era uma área que tinha uma incidência maior. Então a gente associa essas duas situações para reduzir aí o máximo a população de mosquito, para a gente poder trabalhar uma forma de controle mesmo da transmissão da doença. André, você falou de reduzir a quantidade de mosquitos. Queria que você explicasse para a gente sobre a aplicação do BRI, que é um produto ali, né, que se aplica e parece que Rio Preto identificou uma nova forma de utilizar esse material e que acabou dando mais resultado. Como é que foi isso? Nós fazíamos isso também nos pontos estratégicos, né? Que a gente sempre que são pontos estratégicos, são locais em que tem uma maior dispersão de mosquito. Por exemplo, borracharia, né? Se tem pneus ali com água, a gente pode ter uma grande população de mosquito. Vamos supor, um viveiro que tem bastante plantas. Então, locais que podem ter bastante mosquitos chamam-se pontos estratégicos. E nesses pontos estratégicos, a gente tem que retornar a cada 15 dias, né, pelo protocolo do Ministério. E nós fizemos essa aplicação do BRI. E essa aplicação residual, ela é importante porque ela fica até 60 dias. E com uma dispersão. Então, mudou a máquina, na verdade. A máquina que a gente fazia tinha uma dispersão um pouco, não ia tão longe. E aí mudou a máquina, ela vai um pouquinho mais distante, nós conseguimos reduzir para mais de 80%, né, a reincidência, né, de encontrar larvas nos mesmos locais. Então, foi bastante importante, uma simples mudança aí na técnica, orientada pelo Estado, discutida com o Estado, porque o inseticida, né, ele é fornecido, né, e controlado essa distribuição pelo Estado, e nós conseguimos essa redução, essa avaliação foi bastante importante. E no uso das EDLs, as armadilhas, ali, estação disseminadora de larvicida, né? Como é que está o uso desse equipamento? Tem surtido efeito? A gente vai continuar com esse tipo de equipamento aqui no município? O ideal é colocar as EDLs no período de baixa da dengue, que é agora, de setembro para frente, né? Mas como o Ministério, né, a gestão conseguiu que a gente fizesse isso quanto antes, nós colocamos já no primeiro semestre que o que ele conseguisse reduzir de população de mosquitos já era válido para mitigar a epidemia. Mas ver um resultado, né, talvez conseguir uma avaliação melhor é agora. Então, conseguimos reduzir os casos, a IDL sim ajudou bastante, mas a gente não consegue quantificar. Agora, nesse momento, a gente pode falar, as áreas que nós colocamos as EDLs, elas vão ter um impacto ou não na redução dos casos. Nós colocamos, na verdade, nas 29 áreas das unidades. Então, a gente vai tentar ver esse impacto também como uma das medidas de prevenção para essa próxima temporada, né, para essa próxima sazonalidade. Andréia, a Secretaria de Saúde também tem utilizado muitas questões tecnológicas no acompanhamento dos dados da dengue, né? Hoje, a questão das notificações já é em tempo real, né? Então, vocês podem acompanhar exatamente como está toda a cidade, de onde vêm essas notificações. Mas qual que é esse projeto? Um projeto ligado de um Big Data, que parece que quer interligar outros dados. Como é que seria isso? Então, um projeto com a USP, né, de São Paulo, que nós começamos, né, e estamos implantando, e agora incluindo a EMPRO, porque nós também vamos fazer o monitoramento climático. Já ouviu falar da saúde única, né, da Uma Só Saúde? É uma meta mundial, né, de que a gente trabalhe a saúde como um todo, não só a saúde humana, que a saúde animal está interligada aos impactos na saúde humana e o meio ambiente também está ligado a esses impactos.
Por exemplo, epidemias de dengue são ligadas muitas vezes ao movimento, né, a questão climática do Laninha, do El Ninho, e esses estudos vêm avançando e mostrando, né, que a população de mosquito aumenta mais em determinada época ou não, de acordo com essa movimentação mesmo, com essa situação climática. E aqui no município a gente vai começar a monitorar também umidade, clima, nas nossas regiões, né, a Empro vai estar, já lançou, né, o estudo que está colocando em 10 áreas, nas 10 regiões administrativas, para a gente verificar a temperatura, a umidade, se isso interfere e propicia ou não, qual clima está propiciando mais a proliferação do mosquito. E esse Big Data, tanto analisando a questão climática, a questão do número de casos, os locais que a gente encontra larva, então vai ser um sistema que a gente vai cruzar todas essas informações para mais rápido, não é que a gente não faça hoje. Hoje tem o Sinan, que a gente vê os casos, a gente vê as internações no SIH, a gente vai ter tudo isso interligado. O gestor vai lá, eu quero ver, ele vai conseguir clicar lá no Big Data, né, no dashboard que vai estar sendo montado, e ele vai ver isso em tempo real, né? Vai ser muito mais dinâmica a informação. Isso vai ser muito bom, né? Como tem vários locais do mundo. Para que a gente possa ter respostas mais rápidas, né? Isso, a gente já identifica muito rápido, já vê, nossa, tal unidade, tal área está com mais incidência. Isso a gente já faz semanalmente, a cada 2, 3 dias, dependendo, e já vê essa ação. Porque o mosquito também, eu não preciso ver todos os dias o número de casos para ir mudando a área, né? Ele tem um período de reprodução, ele tem um período de incubação, caso ele tenha contato com alguém infectada, né? Então, ele picou uma pessoa doente, ele vai ter 8 dias de período de incubação para depois ele ser um transmissor. Então, por isso que a gente fala assim, tenho dengue, fui notificar que vem amanhã na minha casa. Não, a gente tem um período de 15 dias, mais ou menos, de 10 a 15 dias, para estar fazendo essa ação no local, para estar aí reduzindo a população do mosquito alado, né? Que aí a nebulização, ou mesmo tanto a costal quanto o BRI, qualquer outro, vai eliminar o mosquito já que está voando. Mas o ideal é a gente ir lá no criadouro, né? Eliminar os criadouros, né? A gente ter uma rotina na nossa casa para evitar que tenha um mosquito mesmo, para evitar que ele vire o alado. Andréia, recentemente foi publicado no Diário Oficial do município uma contratação de um professor universitário para desenvolvimento de projeto piloto de sistema inteligente para previsão de surtos de dengue. É isso que você falou? Sim. Ou já é um outro caminho também? Sim, se eu não me engano é esse da Empro, né? Que a Empro fez um contrato com a FATEC, desse professor e os alunos que vão estar monitorando esses 10 pontos no município. Que bacana. Estamos se encaminhando para o fim da nossa entrevista, Andréia, queria falar de vacinação contra a dengue. Rio Preto está com uma cobertura baixa, né? A secretaria está, inclusive, buscando esses faltosos. Sim. Qual que são os nossos índices hoje? Olha, em torno de 32%, 33% de cobertura de segunda dose, que é o que precisa para que a gente... Para completar o esquema vacinal, são 2 doses, são né? 2 doses. E esses adolescentes não têm retornado, então a gente tem o sábado com vacina para estar ofertando, porque às vezes não quer faltar da escola, o pai e a mãe não quer, né, perder o dia de emprego, né, o dia do trabalho. Então é importante esse dia para estar ofertando isso para eles. Mas a gente sabe que às vezes tem um pouco de resistência. Pessoal, a gente fala assim, é muito importante ter cobertura para todas as vacinas, sarampo, coqueluche, tétano, mas, por exemplo, né, poliomielite, a nossa cobertura de pólio, ainda bem, ela é né, mais elevada, precisamos erradicá-la no mundo, ela está eliminada em diversas regiões do mundo, só que dengue está aqui, está na nossa porta, qualquer um pode pegar dengue, tem qualquer lugar aqui do município, por que não vacinar os nossos filhos, nossas crianças, né? E aí tem pai, não quero vacinar, né, porque é uma vacina que não é para todo mundo. Nós somos privilegiados nesse sentido, porque como a gente tem a circulação da doença, o Ministério ele comprou a vacina e está ofertando, priorizou cidades que são hiperendêmicas, principalmente na época por dengue 2, e nós fomos uma delas. Ele não tem como disponibilizar, e ele deixou bem claro o Ministério na nota, não dá para o Brasil inteiro, não é porque não é necessário, o Ministério não quer comprar, porque não tem mesmo até produção para isso. Né, para fornecer para os 200 milhões de habitantes. Então, ele prioriza prioriza grupos prioritários em cidades prioritárias. Então, por que não a gente não usar dessa oportunidade que está sendo dada de proteger os nossos filhos aí de ter essa doença que pode sim acometer adolescentes, por isso esse grupo foi colocado, eles vão em escolas, eles circulam, o Ministério
acabou tendo que fazer esse recorte também do grupo a ser vacinado pela questão de contingente mesmo, pela quantidade de vacina. Lembrando que esse grupo que a gente está falando são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, para a qual é ofertada a vacina contra a dengue atualmente aqui no município. Você já fez algumas observações, André, mas eu queria que você terminasse dando um alerta para a população, porque a gente falou aqui de toda a mobilização do poder público, mas a população também precisa fazer a sua parte, né? E como é que a gente pode ajudar? Olha, é importante. Uma vez por semana, durante o ano todo, o tempo todo, tirar 10 minutinhos para olhar ralo, pratinho de planta, melhor não ter. Né, colocar areia nas plantas para aquela areia que não acumula água, recipiente dos pets, né, os agentes de saúde, eles vão nas casas a cada 2 meses, né, a cada 3 meses, então ele não vai conseguir fazer esse controle é do morador, é do responsável daquele domicílio, e ele vai lá para orientar, para falar, olha, aquilo ali é um criador, aquilo lá pode ser um criador, que às vezes a pessoa não está percebendo. Então é bastante importante receber os nossos agentes de saúde para ver as orientações, ele fazer uma avaliação daquele domicílio, mostrando quais são os possíveis criadores, o que precisa eliminar ou o que precisa ser tratado, né, atrás da geladeira, ralo, vaso sanitário, esses não tem como tirar. Então, mas a gente precisa tratar caso não estejam sendo usados, por exemplo, na situação de um vaso sanitário. Então é bastante importante isso, ele vai estar orientando cada coisa que ele encontrar na casa da pessoa e falar, oh, isso aqui você faz desse jeito, isso você faz daquele. E é bastante importante, que às vezes a pessoa não acha que aquilo lá possa ser um criador. O recipiente do PET, as pessoas, eu vou repondo a água, ele está bebendo, né? Não vai ter larva, vai ter larva, porque ela coloca os ovos na borda. Né, a mosquita, ela coloca lá o ovinho na borda e ele vai eclodir, vai virar uma larva ali e ele tem o risco, sim, de a gente ter um criador ali que a gente está colocando água o tempo todo. Então tem que lavar, esfregar com água e sabão, que aí sim vai tirar o ovo daquele recipiente. Então ele faz todas essas orientações e ajudando ali o morador a fazer essa identificação, né, o diagnóstico ali do seu domicílio para poder mesmo reduzir o mosquito, o risco para a família dele, porque assim, ele está ali para reduzir o risco para a sua família e para os seus vizinhos, né, porque uma hora pode ser, né, de acometer alguém que você ame e que vá morrer de dengue, e não é isso que a gente quer, né, o nosso objetivo sempre é reduzir, evitar e reduzir ao máximo as internações e a mortalidade pela doença. Tá certo. Andréa Negri, muito obrigada pelas informações e a gente vai acompanhando as demais ações realizadas pela Secretaria, divulgando aqui e também solicitando o apoio da população. Muito obrigada. Nós que agradecemos na Secretaria.